Pai, nós entregamos a Ti esses momentos que vamos estar juntas aqui, com as irmãs que estão aqui na minha frente, aquelas que estão também remotamente, Senhor. Nós te pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo venha falar ao nosso coração, que o Teu Espírito Santo venha operar em nossas mentes e corações, para que sejamos transformados pela Tua palavra, possamos compreender a riqueza do Teu Evangelho, o poder do Teu Evangelho em nossas vidas, e que sejamos, Pai, um instrumento para passar isso para outras pessoas, em nome de Jesus. Dá graça, Senhor, para quem ouve, dá graça para quem fala, dá graça para quem pergunta. Nós dependemos totalmente de Ti, Senhor, só Tu podes fazer qualquer coisa realmente. E nós já Te louvamos, Senhor, por tudo que Tu vais fazer, estás fazendo. Amém. Amém. Bom, gurias, hoje nós estamos entrando no terceiro capítulo, né, do Vida Cristã Normal. Algumas irmãs têm me dito assim, mas eu perdi e tal, agora não dá para entrar mais, mas dá. Eu até botei um recadinho ali, né, encoraje as moças, adolescentes, jovens. Eu estou procurando as adolescentes aqui, não estou achando ainda. Porque é muito importante, né, que essa nova geração tenha suas bases firmes. Não faz mal se a pessoa está entrando no meio do caminho depois, porque está tudo gravadinho lá, né? Na medida do possível, eu vou colocando os PDFs também para vocês. Eu confesso que tem sido uma tarefa bem árdua, porque conseguir figuras bonitas, imagens bonitas para vocês, né, gratuitas, é um desafio bem grande. Mas eu consegui para a última, né? E a Elcira não está aqui? Está ali atrás, né? A Elcira nos ajudou, fez uma arte aí do Adão e do... É muito legal, tá? No PDF que eu mandei para vocês. E a Kátia também nos ajudou. Eu não consegui colocar a arte da Elcira ainda nesse de hoje, mas depois eu vou colocar. Então, assim, obrigada, Jesus, né, por essas pessoas que estão ajudando, que não é pouca porqueira ter que fazer aqueles desenhos ali. Quanto tempo demorou isso? 2 horas? 5 horas, gente, para o Adão e para né, o primeiro Adão e depois o segundo homem, né, pela nossa nomenclatura aí de Romanos. Mas então, e graças a Deus pela Jade também está aí nos ajudando, né? E nós vamos procurar fazer como iniciamos da outra vez, né? Se possível, depois algo assim mais íntimo nosso aqui, uma rodinha com perguntas, com testemunhos. A Jade me disse que a gente pode, inclusive, fazer uma coisa mais interativa, que é muito bom, né? Porque fica só eu aqui falando, não tem muita graça, né? Então, dá, por exemplo, a Carmélia, ela acha que tem. Obrigada, valeu, Carmélia. A Carmélia é minha amiga desde a adolescência, vocês não... amiga coruja. Mas, assim, digamos que a Carmélia quer fazer uma contribuição, quer fazer uma pergunta, ela pode pegar o microfone e podemos gravar direitinho. Quem está online está ouvindo, está aproveitando, tá? Então, se sintam bem à vontade, porque cá para nós, né? Romanos não é bolinhos, não. Não é, assim, uma coisa tão facinha, né? Quem é que disse numa das cartas, acho que é Pedro que fala, né? Que eu não sei se ele não se referia a Romanos, que diz coisas que os ignorantes e instáveis deturpam, né? Porque realmente é um conteúdo um pouquinho mais profundo, graças a Deus. E tudo isso porque Paulo não teve a ocasião de, em Roma, ensinar. E nós aí levamos essa barbada, né? Que é quase um 5º evangelho explicadinho. Porque em Roma ele não pôde fazer o que ele fez em muitos outros lugares, né? E eu pergunto, Jade, eu vou ter o Coisoquítio? Não vou ter o Coisoquítio. Tá, nós estamos com problema no Coisoquítio, que é o negócio que troca slide aqui. Às vezes ele resolve funcionar, às vezes ele resolve não funcionar. E
algumas pessoas me perguntaram assim, mas nós estamos vendo Romanos no de casa em casa. É verdade, né? E que bom, essa semana muito legal ali, os irmãos já estão avançando, o capítulo 6, daqui a pouco é o 7, né? O Telmo também pregou sobre isso. Inclusive, o Telmo disse que o capítulo 7 é um capítulo difícil, né? Mas é o meu predileto. Eu acho que é porque eu sou tão miserável que eu tenho uma certa empatia com aquele capítulo de miserável, homem sou comigo mesmo. Mas, então, justamente porque Romanos é uma epístola que traz muita riqueza, é difícil de esgotar, né? Então, nós estamos tendo uma oportunidade muito especial de mergulhar, né? E cada uma que está aqui é responsável por passar isso adiante, né, pessoal? E nós vamos fazer questão de vez em quando, fazer isso que está aí na telinha, revisão, né? A Jade vai passar para mim. Essa foi uma das nossos primeiros slides, a transformação da borboleta, né? A gente tinha até um videozinho, outra hora, se quiserem ficar com muita saudade, eu passo de novo. Mas, realmente, esse é nosso processo, né? Nós vamos da pupa, né, virando aquela coisa maravilhosa lá no final, que justamente a palavra grega é metamorfose, que se aplica a esse processo, né? E vem através dessa renovação da nossa mente, que é o que nós estamos procurando fazer aqui. E nós vamos, de vez em quando, repetir certas coisas. Inclusive, se alguém quiser ir além do que a gente está fazendo aqui, é só mandar um recadinho para mim por WhatsApp, né? Porque tem muita coisa que dá para fazer. Então, nós seguimos sempre com essa mensagem, tá? Não tem um versículo embaixo? Não, então é no outro lugar que tem o versículo. É tanto slide que... Mas, assim, esse é nosso modo de operação, né? Sempre o fato, a palavra de Deus na frente, depois a fé e depois a emoção. E dizem que as mulheres têm uma certa tendência, são muito sensíveis a valorizar muito as emoções, né? Então, nós jamais podemos colocar aquele último vagãozinho antes dos demais, porque senão nós estamos fritos e bagunça tudo e acabou, né? Então, primeiro a palavra de Deus, a fé, depois a emoção. Essa é uma frase de Gálatas 2:20, né, de Paulo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Na realidade, não existe nenhuma outra coisa que possa vir da parte de Deus para nós que não seja Jesus. Não, mas eu preciso de paciência. Não, paciência está em Jesus. Mas eu preciso me conduzir com maior pureza. Eu vou pedir pureza. Não, pureza está em Jesus, né? Então, assim, toda e qualquer resposta que venha do Senhor para nós, para qualquer necessidade ou desafio, é mais de Jesus em nós. Essa é a resposta. Fora disso, não, mas eu preciso ficar mais forte, eu preciso... É o contrário. O sucesso de Deus é a força do Senhor e a minha menos, né? Então, essa é uma frase que a gente vai repetir de vez em quando. Eu gostaria de, quando a gente chegar ao final, que a gente tivesse algumas coisas, poucas coisas, né? Bem aprendidas e bem praticadas, certo? Aqui nós temos o escopo da nossa salvação, que é uma coisa maravilhosa, né? Que vem desde a justificação, que é a questão dos pecados. Quem lembra os pecados? O sangue, que nós vimos, né? Capítulo 1, que vai de Romanos 1 a 4, que resolve a nossa vida, no sentido de que a nossa consciência está tranquila, eu estou bem com o Senhor, né? Então, essa parte vai. Aí nós vamos para a santificação, Romanos 5, de 1 a 8, 17, aonde eu estou nesse processo de transformação da borboleta. E, ao mesmo tempo, quem lembra, a santificação é um processo PP. O que era PP? Que não era Partido Progressista? Posição e processo,
né? Então, Deus me vê já lá glorificada. Por que Deus me vê lá? Porque para ele não tem tempo. Deus é eterno. Então, não existe esse negócio da Cláudia estar sendo santificada. Para Deus está tudo feito, está tudo completo. Né? Quando ele olha, ele já olha através do sangue, ele não vê nada que não... Né? As minhas coisinhas, todas que não deviam estar ali, ele vê através do sangue, tudo resolvido. Mas, na nossa escala temporal humana, eu estou em processo. Né? E o Senhor, na sua infinita misericórdia, um dia ele resolveu entrar, né, nessa escala temporal e nos atingiu. E lá, no futuro, a glorificação, que, como nós já comentamos, o verbo que está lá em Romanos, que nós fomos predestinados, chamados, justificados, santificados e glorificados. Está tudo no passado, porque Deus é eterno. Né? Então, nós já está tudo pronto. Eu é que estou nesse processo, porque eu estou na coordenada tempo. Né? Mas o Senhor já me vê lá. Novamente, as 2 sessões, é muito importante a gente lembrar disso, né? Que eu tenho... Então, na primeira sessão, eu falo daquilo que eu cometi, os pecados, né? Então, inclusive, na última reunião, a gente perguntou, né? O que é um pecador? O pecador é aquele que peca? É aquele que nasce, né, como pecador. Ele não é, ele peca como uma consequência. Então, nós somos pecadores porque nós nascemos em Adão. Então, essa é a segunda sessão, né? A primeira sessão, Paulo fala do sangue de Cristo que nos livra, então, da culpa, né? E na segunda sessão ele fala da morte e da ressurreição que nos traz para uma nova vida, para uma vida vitoriosa. É muito interessante, inclusive, a gente que convive com a geração Z e a geração dos milênios, né? Quando era a geração da minha mãe, do meu pai, a nossa, a gente tinha toda uma concepção assim, não, eu vou viver uma vida reta, uma vida justa, dentro dos conceitos judaico-cristãos que nos influenciaram, né? Depois que começou a acontecer, não, qual é meu objetivo? Eu quero ser sincero comigo mesmo, eu quero achar minha verdade, eu quero ser feliz, né? Começou a mudar. Agora já está mais diferente ainda. Agora está assim, não, eu quero justiça social, eu precisamos ser justos com as minorias, né? Então, tudo isso é uma identidade que vai mudando. Por que eu estou falando nisso? Porque esse evangelho, quando a gente vai pregar para essas pessoas agora, a gente precisa ter isso em mente, ajuda bastante. Porque eu chegar para uma pessoa que ela não acha que ela tem pecado, ela pode até lá no fundo ter aquilo, mas aquilo está tão escondido, tem tanta barreira até chegar nessa concepção que para nós era tão fácil, né? Estava ali, a gente aprendido isso. Como é que eu faço, né? Para chegar numa pessoa, adianta eu chegar e dizer, olha, eu estou um pecador, o cara vira as costas e vai embora, né? Então, o que me leva, e isso eu tirei esses comentários de um pregador americano aí que eu gosto bastante de ouvir, que é o Timothy Keller, recém morreu, né? Ele evangelizou muito na cidade de Nova York. Ele tinha uma congregação muito grande, 6 mil membros. E Nova York é uma cidadezinha secularizada, né? Jogo duro. Então, ele comentou o seguinte, nós, cristãos, tudo que vem naquela segunda sessão, a primeira também, mas a segunda sessão, que é essa libertação pela morte e a ressurreição, a gente recebe uma identidade. Toda a nossa experiência está em Cristo. Já no mundo, quando o jovem diz assim, não, eu quero ser feliz, eu nasci homem, mas eu vou ser mulher porque eu me sinto mulher, né? Não, eu vou cuidar das minorias porque as minorias estão sendo
machucadas, injustiçadas. A carga, a pressão que esses jovens têm em cima dessa construção dessa identidade é enorme. Nós não. O Evangelho é leve. O Evangelho não tem nada igual ao Evangelho. Eu recebo aquela realidade, eu vivo a vida de Cristo. Então, uma forma de captar esses jovens é muito por aí, né? Tipo assim, não, eu quero fazer justiça social. Tá, daí eu vou cuidar dos negros, dos gays, mas aí, de repente, eu estou fazendo injustiça social para a maioria. Qual é o critério? Né? Qual é a régua? Então, esses questionamentos, né, vão trazendo essas pessoas para o Evangelho, né? Que é uma coisa que a gente também tem abordado aqui, né? Como evangelizar? Porque Paulo passa toda essa primeira parte trabalhando só nisso, até ali o capítulo 4, né? Nós vimos judeus, gentios, antes da lei, depois da lei, né? Sem lei. Ele coloca tudo isso debaixo do escopo do pecado e da culpa, né? Essa aqui é uma que eu quero que a gente carregue até o finalzinho. Isso aqui tem que ficar para a vida, tem que ficar na cabeceira da cama. O sangue é primeiro para Deus, depois ele nos aproxima, então, né? Depois ele vai dirimir, ele vai terminar com a culpa que fica na nossa consciência. Então teremos uma consciência limpa. E por fim é para dar um chute no velho inimigo, né? A gente resiste ao diabo e ele fugirá de nós. Então esses três aspectos têm que ficar muito claros. Aqui eu coloquei esse versículo que eu pedi, inclusive, para as irmãs memorizarem uma parte dele, né? Eu memorizei também, que diz ali no versículo 6, juntamente com ele, a partezinha final, né? Nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa é a nossa identidade, que o mundo não tem, né? Então, é um presente que Deus deu que não tem igual, não tem religião que tenha isso aqui. A todas as religiões, elas fazem com que o ser humano vá trabalhando para chegar em algum lugar, né? E Deus faz o oposto conosco. Então, isso aqui é fundamental para a nossa fé, né? E para vocês verem, nós vamos ver outros versículos, mas juntamente com Cristo, nos fez assentar juntamente com ele, de novo. Então, assim, essa preposição, depois ela vai aparecer em outros slides, ela é a preposição que se repete N vezes no grego, que é com, grudado, com, junto. Quer dizer, Deus nos colocou junto com Cristo. É uma liga que não se desfaz, a não ser por falta de fé e arrependimento. Tá aí o desenho da Elcira. Olha lá, dá-lhe Elcirinha, né? Então, quando eu estou em Adão, não é uma escolha voluntária. Eu nasci, eu escolhi ficar em Adão. Não tem jeito, já tá, minha filha, nasceu, já era. Tá? Então, a escolha voluntária, ela vem em Cristo. Né? Em Adão eu herdo todas essas coisas aí, eu sou pecador, eu herdo a morte, eu herdo a lei do pecado e da morte, né? E o único jeito de sair daí, então, é morrendo em Cristo e ressuscitando. Aí eu vou fazer parte da nova humanidade. Isso. Então, revisando, né? Jesus é o último Adão. Então, ele pega esse somatório de toda a cacaca, né? Com perdão da expressão, de toda essa velha humanidade e ele termina no túmulo. Acabou. Né?
E como segundo homem, ele começa essa nova humanidade da qual nós fazemos parte. E a nossa identidade, então, está ligada com Cristo. Tá? Isso nós vimos até no nosso último encontro. Agora a gente pode entrar no terceiro, né? Terceiro capítulo, quarto encontro. A qualquer momento vocês podem me interromper, tá? Para fazer as suas colocações. Yes. Então, esse capítulo trata de saber. Saber é um verbo interessante, né? Ele às vezes pode deixar a gente com o nariz em pé. É um perigo. Então, esse slide, ele é assim engraçadinho e tal, para vocês lembrarem dessa noção, né? Que a vida cristã, ela é um negócio impossível para nós, né? Então, não tem como viver a vida cristã, né? Vocês já viram aquele cara que diz, não, a partir de hoje eu vou fazer tudo certinho. Ah, eu vou me esforçar. Pronto, não deu 1, 2, 3, já começa a aprontar de novo. Né? Então, por isso que eu botei o porquinho voando ali, que porco não voa, né? E nem ser humano é cristão, assim, por força própria. Tá? Então, eu acho que essa mensagem é fundamental no livro de Romanos. Mas, para nosso consolo, Deus é Deus dos impossíveis, né? E Ele providenciou tudo o que nós precisamos. Então, o nosso socorro vem do Evangelho do Senhor, do poder de Deus, que é a salvação de todo aquele que crê. Aí, Romanos nos ensina que nós temos 4 etapas para compreender o Evangelho. A primeira, eu preciso saber, entender, né? E nós eu estava dando uma olhada no dicionário grego aí, o que tem de verbo para entender, tem vários. Aí eu peguei 2. E justamente esse aí é muito interessante, porque ele é mais profundo, tá? E é isso que nós vamos ver hoje, nós vamos enfatizar essa questão de compreender, tá? Depois nós vamos nos considerar aquilo que Deus nos diz que nós somos, nele, e depois nós vamos partir para nos oferecer ao Senhor, e por fim, o andar no Espírito, tá? São as 4, digamos, os 4 passos para a gente compreender a vida cristã. Então, aqui eu tenho um leque eu risquei ali o impossibilidades, né? Porque são possibilidades para Deus e para mim elas realmente são impossíveis. A gente tem que sempre lembrar disso, que nós não somos nada, só o Senhor pode fazer em nós. Nós vimos aquelas 2 pétalas ali, né? O sangue e a cruz. E, aos pouquinhos, nós vamos pegar todos esses conceitos e ir passando nessas 4 etapas, tá? Os nossos versículos chaves para as 3 primeiras etapas são esses aí. Romanos 6, de 6 a 14. Vamos ler. Sabendo isso, que foi crucificado com ele, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Então, aí nós já estamos vendo, a gente não está só assentado nas regiões celestiais, né? O Senhor já nos colocou em Jesus antes, lá no momento da crucificação. Ah, Cláudia, mas como é que é isso? É uma realidade espiritual, é um mistério, né? Só Deus para fazer isso. Ele faz o impossível, né? Não adianta, ai, Senhor, me crucifica. Ai, essa carne tem que morrer. Gente, isso não existe. Não existe essa oração. Essa oração não tem nada a ver. Por quê? Porque já foi. Eu preciso me dar conta, eu preciso compreender que é assim, que o Senhor nos diz que é assim, né? Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabedores, de novo, dizem a ênfase, né? A palavra de Deus, quando ela repete uma coisa, é importante. Liga o sinalzinho e fica piscando. Então, segundo verbo, né? A segunda citação de saber, né? De sabedoria.
sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Gente, eu morri para o pecado já. Mas quando a viver, vive para Deus. E isso não é só na vida eterna, é agora, né? Assim também vós. Aí entra o segundo passo. Vocês veem que eu preciso primeiro saber. Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Ah, mas para que ele tem que dizer isso? Se ele acabou de dizer que eu morri? Ah, aí tem, né? Temos várias etapas para entender. Ah, então quer dizer que pode reinar o pecado? Pode. Tá, vamos ver como. De maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. A boa notícia, o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Oh, glória! Então, aqui novamente aqui não estou ainda atualizada com a figura da Elcira, depois eu vou botar, né? Mas é o nosso destino. Ou eu fico aqui, naquilo que eu já nasci, né? No Adãozinho ali, ou eu voluntariamente lanço a minha fé e a minha pessoa como um todo, corpo, alma e espírito, naquilo que o Senhor Jesus fez na cruz. Aqui os versículos, né? Gente, são tantos os versículos que às vezes eu fico assim, meu Deus, eu queria botar todos lá, né? Se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas antigas já passaram, é isso que se fizeram novos. Oba, não preciso, então, ficar naquela história de que o pecado volta, né? Embora ele volte. Então, nós vamos ver. Se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Aqui, eu só trouxe para vocês essas palavrinhas gregas que estão ali, para vocês se darem conta. Esse é o versículo que a gente está decorando ali na parte de baixo, né? Mas vejam bem, ó, Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou. E eu estou fora da câmera, Jade, aqui onde eu estou? Ah, eu tenho que ir para trás, tá? Desculpa. Então, estando nós mortos, em nossos delitos nos deu vida. Então, ali nos deu vida, levantou junto. E vocês veem que para eu ler esse verbinho grego, é uma beleza, né? Sisopoió. Gente, eu não sei grego, né? Mas a gente se arrisca. Tornar alguém vivo, levantar junto com. Depois, né? O juntamente com ele nos ressuscitou. De novo aquela partícula sim, né? Sinergueirem. De novo, fazer levantar, nascer. Nos fez assentar. De novo, aquela partícula sim, né? Sincatizou. Então, assim, tudo é com ele, tudo é com ele. Todas as ações que Deus fez em Cristo, nós estamos lá. Graças a Deus. Aqui eu estou mostrando outros trechos da palavra de Deus, aonde acontece a mesma coisa, se usam os mesmos verbos para dizer as mesmas coisas, não é só na Epístola de Romanos, tá? Então, inclusive, para vocês terem uma ideia dessa questão de se assentar junto, eu trouxe o versículo de Lucas 22, 55. Vocês lembram quando o Pedro ficou assim meio acanhado, que Jesus tinha sido levado para ser crucificado, né? Aí ele resolveu ir lá com a turma, ali ao redor do foguinho, né? Então, o verbo que diz que eles juntos se assentaram é o mesmo verbo, tá? Que se usa para dizer que nós estamos assentados com Cristo. Tá? E esses outros versículos que eu estou trazendo aí também são para esse mesmo fim. A questão da morte e da vida, né?
Ela é o tempo todo, gente. É o nosso dia a dia. A morte em Cristo e a vida em Cristo. Nós vemos isso ali em Gálatas, né? E eu não morri só para o pecado. Eu morri para a lei, eu morri para o mundo, né? Então, ali em Gálatas, a gente está vendo que ele diz, morri para a lei, mas Cristo vive em mim, né? Novamente, em 2 Coríntios, ali embaixo, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, sempre entregues à morte, para que a sua vida se manifeste no nosso corpo. Né? Então, vocês veem que com diferentes ângulos, diferentes maneiras, mas é sempre a mesma coisa. É a morte e a ressurreição, a morte e a vida. E lá no meio, a gente não pode deixar de citar um versículo onde Jesus fala, né? Então, Jesus diz aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Ele não está falando nada mais, nada menos do que a mesma coisa que Paulo está falando para nós. Só que a gente, em Romanos, a gente tem uma exposição assim mais coordenadinha, mais didática, né? Que nos ajuda a entender. Esse aí somos nós. A gente tenta por nós mesmos. Ah, não, mas se eu fizer de novo, se eu treinar, se eu me esforçar, não, mas eu acho que eu posso às vezes até dizer que não, eu vou optar pelo Senhor, mas lá dentro eu quero fazer. E aí acaba nisso, né? E esforço humano sempre está fadado ao fracasso espiritual. E esse é o método contrário ao método de Deus. Vejam bem, eu não quero dizer que as nossas disciplinas diárias, cristãs, jejum, oração, leitura da palavra, tudo bênção. Mas isso não salva, isso não refina. Só o Senhor, através dessas coisas, é que faz em nós alguma coisa. E isso é muito importante ter essa real noção, né? Aí vamos para o nosso versículo de hoje, tá? Até se der tempo, a gente entra no próximo capítulo, vamos ver, tá? Depende de como andar aqui. Sabendo isto, esse verbo aí, ginoscontes, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. Ah, como assim destruído? Esse corpo aqui está aqui, né? Vocês estão vendo? Eu já passei eu já aceitei o Senhor e tal. Esse destruído, ele tem um sentido um pouco diferente. O sentido de desempregado, inativo, inoperante, morto, anulado, posto de lado, tá? Então, não é um destruído de pegar e matar a criatura, né? Mas ele fica desempregado para o pecado, tá? Mas vamos ver o nosso verbo saber. Então, tem mais de um verbo para saber nas Escrituras, mas esse aí é muito especial, ele tem vários significados. Mas, neste caso específico, ele traz embutido nele a questão da relação, a relação entre a pessoa que quer conhecer e aquele que está sendo conhecido. Então, é uma relação. Isso diz muito para nós, porque a nossa vida é uma vida de relação com o Senhor. Se não for assim, não acontece. Se ficar só na superfície da coisa, não vai. E mesmo que eu tenha muito conhecimento, que é o caso do de baixo, botei ali para a gente comparar, tá? O Eido, esse aí. Que eu peguei até um versículo para ilustrar, né? Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Ali também é saber. Só que é um outro saber. É um saber completo de Deus a respeito daquele fato. Mas não é um saber de relação. E esse de cima, então, é um saber que vem da relação do discípulo com o Senhor, com o seu Pai,
tá? Outra característica muito interessante desse verbo, não vamos trazer tudo aqui, tem um monte de coisa, né? É que ele também é aplicado para a relação sexual. Então, por exemplo, ali no versículo de Lucas 1,34. Então, disse Maria ao anjo, como será isso, pois não tenho relação, que é ginosco, né? Tá declinado, tá, o verbo, é outra forma. Com homem algum, é o mesmo verbo. Então, por isso que a gente vê, José não conheceu Maria, até que, né? Ele não teve uma relação íntima. Então, eu achei isso muito especial, porque nos remete ao nosso dia a dia com o Senhor. Se nós não temos relação com o Senhor, nós não vamos saber as coisas do Senhor. Porque o saber exige relação, não é só aqui, tá? E esse saber, claro, vem pelo Espírito Santo, pela obra do Espírito Santo, né? E lembrando aquele versículo que está lá em cima, se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. E assim é a vida cristã, né? Eu tenho que saber, mas eu tenho que ter noção que eu não sei. Porque nós somos muito pequenininhos. Por mais que a gente saiba, a gente não sabe, né? E só tem uma pessoa que pode nos dar essa consciência. Eu não consigo chegar lá. É só Deus, por sua infinita misericórdia, consegue fazer isso acontecer dentro de mim, né? E esse saber, quando ele vem certinho, vem com a palavra, com o Espírito Santo, mergulhado na humildade de um pecador arrependido, aí ele vai dar fruto de sabedoria, que é o que está em Tiago 3,17. Parte primeira ali do versículo. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Esse foi o versículo que eu escolhi para a capa da minha tese de doutorado, que só por Deus mesmo para eu completar aquele doutorado, né? E aquele outro versículo que está ali é quando a gente se passa e acha que sabe alguma coisa. Aí vai dar aquela ali, né? Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Como é que eu vou saber? É fácil. Olha os marcadores. Eu costumo dizer que nem, você sabe aqueles painel de caminhão, assim, né? É um monte de luzinha. Eu não sei se tem uma coisa que eu não queria ser, era motorista de caminhão, porque eu acho muito difícil. Onde estará a parte de trás do carro, né? Aquele negócio enorme. Mas aquilo tem um painel cheio de luzinha. E a nossa vida é assim, um painel cheio de luzinha. Daqui a pouco a Cláudia ficou braba. Aí a luzinha acendeu. Pronto, já passou daquela sabedoria para outra. Já decaiu, né? Então, ali no próprio versículo já está dito como é que a gente enxerga, se a gente está andando no prumo certo ou não, né? Tá? Então, isso é bem importante. Então, como é que nós vamos saber? Está aqui. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminar-vos os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Oh, coisa boa! É só assim, é só com a intervenção divina do Espírito Santo em nós, para que a gente possa compreender, né? E eu botei aquela palavrinha ali do pleno conhecimento, que conhecimento é gnosis, né? Epignosis, gente, é realmente um conhecimento completo, pleno, né? Que o Senhor nos conceda esse conhecimento. Mas aí, a crucificação de Cristo, ela é um fato histórico, né? Então, eu posso partir disso aí.
Agora, eu só posso crer que eu estou crucificada em Cristo se eu creio que Deus me colocou lá, como nós já vimos, né? Então, eu gostei dessa frase do Nicolas que eu coloquei aqui, que a minha crucificação, ela é mais próxima do que foi a dos dois ladrões que estavam um de cada lado. Eles estavam ali pertinho, mas eu estava nele. Então, é muito especial, né? A gente vê alguns momentos na palavra de Deus aonde se percebe essa revelação, essa luz, né? Um deles é esse aqui. Os caras estavam lá no caminho de Emaús, né? Os dois discípulos. E o que diz ali? Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. E assim é que nós precisamos entrar nesse saber de Deus, né? Eu acho tão lindo, né? Que eles assim, disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração. Ó Senhor, faz o nosso coração arder por Ti. Manda, Senhor, teu espírito de revelação e de sabedoria para que a gente possa compreender o Teu Evangelho a fundo, Senhor, para poder passar de uma forma experiencial, no nome de Jesus. Então, é muito lindo isso aqui, porque os caras conversaram com ele, comeram com ele, e só lá no fim da coisa, estavam morrendo de medo de voltar para Jerusalém, certo? Não, fica aí, porque tem os, né? Que naquela época vocês tinham salteadores, né? Não era assim uma Porto Alegre, né? Mas tinha, tinha salteadores, tinha violência. E eles queriam que Jesus ficasse, para não se expor aos perigos da noite. Quando eles viram isso aqui, saíram correndo de volta para Jerusalém. E esqueceram que tinha perigo, que tinha vamos embora, né? Então, assim, isso é o que faz o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, quando ele nos toca. Então, nesse caso, ele dá alguns exemplos que nos ajudam a entender, né? Porque os nossos sentimentos muitas vezes não condizem com a realidade da Bíblia, né, pessoal? Então, uma pessoa, não, mas eu não estou me sentindo assim muito crucificada, né? Então, não, mas eu acabei de ver a velha mulher apareceu ali, apareceu as orelhinhas, né? E aí, muitas vezes, a gente percebe as pessoas fazendo essas orações equivocadas. Então, alguns exemplos que ele vai trazendo no livro, eu estou trazendo aqui através de figuras, são para nos ajudar a fazer essas analogias para fixar melhor para nós e para os outros, né? Então, ele dá o exemplo da pessoa que está numa sala, né? E aí a pessoa diz assim, não, mas eu quero entrar na sala. Mas como que tu quer entrar na sala se tu já está na sala? Então, é mais ou menos essa a nossa oração, muitas vezes. Senhor, crucifica minha carne, Senhor. Mas você já crucificou? O que está faltando? Senhor, me dá a revelação, Senhor, me ajuda a compreender o Teu Evangelho. Para então eu me considerar. Né? Então, não adianta essa manivela, esse negócio aí, não é por aí. Tá? Mas a gente está negando aquilo que o Senhor já fez. Então, esse é um dos exemplos. O cara da garrafa térmica, né? Eles estavam atendendo um irmão. A Hudson Taylor, obrigada. O Hudson Taylor também teve essa experiência. Meu Deus, Hudson Taylor, né? Quem somos nós? Mas o Hudson Taylor estava muito preocupado com a vida dele, porque ele só enxergava o tal do velho homem, o velho homem vinha visitar ele, aquela coisa toda, né? E ele dizia, como é que eu não consigo viver essa vida cristã e papapá, e ele escrevia para a irmã, né? E lá um belo dia ele percebeu pelo Espírito Santo de Deus, e não tem outro jeito. Claro que entra o nosso esforço de buscar, né, pessoal? E ele, de repente, percebeu, assim como o Atmani também aconteceu isso com ele, né? E ele passou, então, a ver, né, a obra de Cristo. Não quer dizer que em algum momento a gente não vai titubear nas emoções. Por isso que a gente tem que sempre lembrar do vagão principal, que é a palavra de Deus, a fé e a emoção. Nunca o contrário. Senão nós estamos bem fritos, né?
Então, o irmão da garrafa térmica, eu nem falei, mas é que era o irmão também desesperado, né? Queria vivenciar a vida vitoriosa, e aí eles deram esse exemplo. Bom, o que tu acha de se essa garrafa aqui quer ser uma garrafa? Já é uma garrafa. E assim somos nós, tá? Então, são ilustrações que nos ajudam, né? Nos ajudam a entender a obra de Cristo na cruz e o que ela é para mim. E tudo que o Senhor fez, eu não tenho, assim, uma experiência separada. Isso não existe. O que existe é que a experiência de Cristo, ela vem, eu vivo ela dentro do meu formatinho aqui, né? 1,59 m e tal, acho que eu estou com 60 quilos, por aí. Entra naquele formato ali daquela pessoa. Mas é a experiência de Cristo. Não tem nada fora de Cristo, né? E o problema é que daí a gente tem, que nem ele dá o exemplo aqui da lei seca, né? Não pode ter álcool e tal. Aí recolhe todas as garrafas da cidade inteira, não pode tomar bebida alcoólica e tal. Ok, mas e se as fábricas continuam funcionando? Não adianta, né? Eu vou continuar tendo garrafa, vou continuar tendo álcool. Então, a cruz, ela vai nessa raiz. A cruz fecha a fábrica. Tá? Nós vamos entender por que muitas vezes o velho homem ele volta a atuar, né? Porque a nossa fé dá umas tropeçadinhas. Mas essa é a nossa grande vantagem, né? Nós recebemos todo esse presentão, pode partir para outra, de Deus, aonde aqui mais um exemplo, né? Onde eu tenho, se eu for pensar nessa árvore, com aquelas maçãzinhas sendo o fruto da árvore, se eu sou a árvore, eu peco, né? É a minha natureza. Então, as minhas maçãs, vamos pensar que elas são os pecados. Eu posso tirar as maçãs tudo, mas na próxima estação de fruto lá vem as maçãs de novo. Então, se não trocar, se não tirar com a raiz, não tem jeito, né? Então, são exemplos para a gente poder compreender melhor e viver a nossa vida cristã vitoriosa. Agora, essa pergunta de Paulo, né, é uma pergunta, assim, engraçada. Ele diz: que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Mas onde é que ele está com a cabeça, né? Aí ele diz: de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Por que Paulo faz essa pergunta? Porque no versículo imediatamente anterior, ele diz assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí o cara pensa assim: ah, bom, então eu vou continuar pecando, né? Eu não estou salvo pelo sangue de Cristo, o sangue não resolve tudo. Então, por isso que ele entra. Eu acho lindo esse raciocínio, não é à toa que eu comentei com vocês, né, que há umas décadas atrás se usava o livro de Romanos para ensinar lógica de texto nos cursos de direito nos Estados Unidos, porque é uma lógica fantástica. Paulo separa a justificação pela fé, a obra do sangue de Cristo, da nossa santificação. Com esse versículo, ele separa completamente. Então, podemos permanecer no pecado? Se fosse só para nos justificar pelo sangue de Cristo, estava tudo limpo. Mas não é isso só, né? Vocês entenderam? Por isso que tem lógica essa pergunta. De modo nenhum, nós fomos resgatados para ter uma vida sem pecado, né? Eu botei isso aqui, essa lenda do Agostinho, porque muitas vezes a gente observa o Evangelho, as verdades relacionadas com a salvação, com a justificação, e algumas coisas não nos são tão claras, né? Essa lenda aí, alguns atribuem, tem gente até que se ofende que atribuíram isso ao Agostinho, porque afinal ele era um cara
digamos assim, com uma vida tão dedicada a Deus, ele influenciou toda a cultura ocidental aí, né, com seus pressupostos e tal. Mas eu acho muito legal essa lenda, ela me ajudou muito a compreender as coisas de Deus, embora seja só uma lenda. Então vamos ficar com essa parte boa. Então dizem que ele estava muito preocupado com a questão da Trindade. Como é que pode Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? E ele estava encasquetado com aquele negócio e caminhando pela praia. E aí, essa obra é uma obra do, como é que é? Sandro Botticelli, né, Kátia? De 1490. Segundo a Kátia, depois que passa 100 anos, a gente pode usar as obras. E ele passou e viu aquele menino, e o guri estava fazendo um buraco na praia, tá? Vocês estão vendo ali o buraquinho, né? Aí ele perguntou para o guri, mas o que tu tá fazendo? E o guri pegava uma conchinha, caminhava até o mar, pegava a aguinha e levava para o buraco. Ele disse, eu tô passando o mar para o meu buraco, né? Aí ele olhou, mas tu não vê que tu nunca vai conseguir fazer isso? E aí diz a lenda, que não sei se foi um menino, um anjo, uma coisa assim, que chegou e disse para Agostinho, nem tu vai entender a Trindade com a tua cabeça. Porque o buraco para botar o mar é muito pequeno, né? Então, embora o Evangelho e todas as coisas relacionadas ao Senhor, elas tenham sua lógica, elas têm essa beleza toda, mas vai ter sempre alguma coisinha que nós, limitados, seres humanos, não vamos conseguir levar o mar para dentro do buraco, né? Eu acho que isso ajuda. Mas aí está a nossa fé, né? Então, voltando, esses versículos já apareceram anteriormente, e ele traz, né, o nosso querido Ni traz o do meio ali, né, o Salmo 106, 12, creram nas suas palavras e lhe cantaram louvores. E é isso que nós fazemos sabendo que fomos crucificados, que morremos e ressuscitamos com Cristo. Então, essa é a nossa grande obra, crer. Colocar todo o nosso coração em cima daquilo que o Senhor nos traz, né? Sabendo que o justo viverá pela fé e que sem fé é impossível agradar a Deus. Que é o segundo vagão, né? O segundo vagão na nossa estação ferroviária. Tem o vagão principal, né? Que é a palavra. Depois vem a fé e depois vem a emoção. Eu já vou dar um intervalinho para vocês tomarem um chazinho, depois a gente pode prosseguir. Então, o que nós realmente temos que fazer? Nós temos que ir à palavra, buscar a revelação, né? E, em segundo lugar, nós precisamos, pode passar, nesse louvor ao Senhor, nessa gratidão, descansar. Então, eu gosto muito desse versículo. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Então, nós descansamos na obra que o Senhor já realizou. Cláudia, com isso tu quer dizer que eu vou me jogar na rede e não vou fazer nada? Não, não é isso. Nós seguimos com nossas práticas de busca ao Senhor em oração, em jejum, a palavra, etc. Mas nós não podemos confiar nessas coisas. Não é isso que nos salva. Não é isso que nos santifica. Mas é essa relação que nós buscamos através dessas coisas que fazem com que o canal do Espírito Santo fique livre para a gente poder prosseguir e se transformar da pupa para a borboleta, né? Não me lembro se esse é o último. Sim. Aí nós temos as perguntas que a gente pode
comentar um pouco, mas vocês estão tão quietinhas. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Alguém gostaria de perguntar? Fazer uma crítica? Estamos aceitando tudo. Está todo mundo querendo tomar um chá. É isso, pessoal? Eu estou vendo que estão fotografando ali. Eu vou tentar, aos pouquinhos eu vou tentar fazer esses PDFs, como a gente conseguiu, né? O anterior. Eu não garanto, sim, quanto tempo isso vai acontecer, né? Mas aos poucos a gente tenta. E que esse curso possa ficar como um curso para outras pessoas também depois, né? Tá certo?